Ah, agora a gente vai falar de um assunto delicioso, simplesmente, porque o bebê chegou. Doutor Moisés, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom e com você? Graças a Deus. Tá tudo bem agora? Graças a Deus, tá tudo em ordem. A gente tá rindo aqui porque na sexta-feira eu tive um contratempo, liguei pro doutor Moisés, sabe? Naquele desespero. Só que depois esqueci de ligar pra dar o feedback. Mas o que já é também... Só um detalhe. Já é um bom sinal também, se eu não liguei de novo, né? É verdade, tá. Quer dizer que tá tudo bem? Deve estar, deve estar. Depois a gente conversa. Bom, o bebê chegou. Não são poucas as vezes que você vai precisar dos profissionais para te ajudar também em situações, né? Tantas situações que a gente passa que são, inclusive, deliciosas e que ficam em muitas histórias pra gente contar depois. Mas no segundo capítulo da nossa série Bebê Chegou, a gente vai falar de um episódio que mereceu justamente uma pauta exclusiva sobre isso, porque tamanha é a importância desse assunto, né? A gente vai falar sobre a amamentação, que é um momento delicioso na vida da mulher, do bebê e tão necessário para o bom desenvolvimento da criança, né? Verdade. A gente já sabe disso há muito tempo. Precisou passar muito tempo para a gente perceber a importância disso. Eu me formei, já falei isso algumas vezes, já há algum tempo, né? 30 anos, 31 anos. Quando eu me formei, a orientação adequadíssima para a alimentação do bebê era introdução do suco com 1 mês, da fruta com 2, do almoço com 3 e do jantar com 4. 30 anos depois, a orientação é aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Eu acho que a gente deveria trazer junto com a gente um dicionário durante a consulta, porque algumas coisas não ficam muito claras. Exclusivo quer dizer só. Único. Não precisa de água, não. Suco, não. Chá. Fruta, chá, né? Tantas outras coisas. Exclusivo é até o sexto mês, o bebê não precisa de absolutamente mais nada além do leite materno. E o que mudou, assim? Claro que na nomenclatura mudou praticamente tudo nesse período, né? Porque antes eram tantas coisas e agora exclusivamente o leite materno. Mas, assim, que tipo de consequência, errada ou não, que pode trazer para a criança a introdução antes do tempo de outros tipos de alimento? Veja só, o que foi observado durante o tempo? Algumas coisas começavam a acontecer com as crianças e, puxa, mas por que isso aconteceu? Te dar um exemplo. Hoje a gente vive uma das maiores epidemias mundiais de obesidade infantil. Na época que eu me lembro, a gente se formou, isso há muito pouco, até há pouco tempo, vamos colocar 5, 10 anos atrás, a questão principal do consultório pediátrico era: meu filho não come. Não interessa se ele comia ou não, mas a queixa era: meu filho não come. Hoje a gente tem um índice de obesidade infantil importante e chegou-se à conclusão que um dos principais fatores foi a introdução precoce dos alimentos. E com isso, o que a gente chama de desmame? Tecnicamente, desmame é quando você introduz qualquer coisa na alimentação da criança que não seja só o leite do peito. Por mais que a você mulher introduziu continue amamentando. água, ele já está desmamando. E aí, a partir desse momento, você começa a perceber que alguns problemas acontecem. Aumento de colesterol em criança, aumento de triglicérides, diabetes, obesidade, pressão alta, que a gente via em adulto, a gente começa a ver hoje em crianças pequenas. Deixa eu explicar melhor, pegar aquele dicionário, crianças pequenas, quer dizer crianças muito jovens. Então a gente tem hoje criança com 2, 3 anos de idade com colesterol e triglicérides aumentados. Isso é muito grave, né? Independente de serem obesas, porque existe aquele quadro que é de uma tendência familiar. E a gente não sabe porque não faz exame e ele não provoca nenhum problema mais agudo. Outro tipo de situação que começou a aparecer com uma frequência muito grande é a alergia alimentar. Então, eu brinco muito no consultório, né? Abaixo de 1 ano de idade, tudo que vem em saquinho, caixinha e latinha, a resposta é sempre não precisa nem perguntar. Ah, mas não. Você vê isso nascer em árvore? Não. Planta isso? Não. Então não. A ideia é que não se ofereça nenhum risco a mais para essa criança. E se percebeu que o aleitamento materno protege muito essa criança desse tipo de situação. Questão de alimentação, por exemplo, de alergias.
baseado nisso é, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca, que não se tinha isso como uma ideia muito comum, mas hoje a gente percebe. E sabe-se que leite integral, independente de ser fórmula ou leite de caixinha ou de saquinho, abaixo de 1 ano de idade é proibido. Ah, é? Então, assim, muitas vezes a introdução do leite de vaca pode fazer com que o organismo passe a rejeitar no futuro, é isso? Não rejeitar. Só para você ter uma noção, ela estimula a alergia a essa proteína antes de 1 ano de idade. Tá. Bebê nasceu, mamando só peito, 1 mês de vida, sangue nas fezes. A gente já procurava um monte de coisa, tal, né? Conclusão, primeira hipótese hoje a se fazer é a alergia à proteína do leite de vaca. Poxa, mas o bebê não está mamando só o peito? Mas é o leite de vaca que a mãe toma, passa pelo leite dela e este leite é o suficiente para induzir para essa criança a alergia à proteína. Podem-se fazer exames, mas a primeira coisa que se faz, suspende-se o leite de vaca dessa mãe. A mãe não pode mais tomar leite de vaca. Se não deu certo, depois de uns 15 dias, você suspende os derivados. Às vezes leva 2 a 3 meses para isso regularizar. E quando você vai confirmar mais tardiamente, essa criança realmente tem uma alergia a essa proteína. Tá. Quanto mais você mantiver o leite materno, então a gente fala de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, mas estimulado até 2 anos de idade. Maior a importância disso, maior a proteção que essa criança tem, tanto contra esses quadros metabólicos de obesidade, colesterol, diabetes, como a gente comentou, como também a essa questão de alergias alimentares. Tá. A gente vai falar também sobre a alimentação das mães durante o período da amamentação, que é muito importante. Existem muitas dúvidas sobre isso ainda. Daqui a pouquinho. Antes eu quero que você coloque mais uma vez, porque eu acho que isso já foi falado tantas vezes, né, em grande escala, até na mídia, até nas campanhas em agosto, né, a questão da amamentação. Quais são as importâncias, né, que a gente tem na amamentação exclusiva até os 6 meses, principalmente no leite materno para a saúde da criança. E também os benefícios para a mãe, que são muitos. Olha, eu acredito que se a gente for falar em termos de importância, pouca coisa é mais importante do que o vínculo que se cria dessa mãe com esse bebê. Então, quando a mãe está amamentando, ela olha para o bebê, ela sente o bebê, ela começa a sentir... observar mais o bebê. E esse vínculo mãe-bebê, criado através do aleitamento, vai ser um fator extremamente favorável de segurança, tanto para a mãe quanto para esse bebê. Então, se a gente for excluir essa questão vínculo, em termos alimentares, ele é o leite da espécie. É o leite que foi estudado e o bebê digere melhor, aproveita melhor. Existia aquele mito, falando de um deles, assim, não, leite do peito não engorda. Imagina. Você começava a observar as crianças, a gente tem hoje criança que chega a ganhar, a gente até brinca, né? Olha, vamos começar a dar só um peito por mamada para começar a regular, porque esse bebê está engordando. As crianças engordam, crescem e de forma extremamente saudável. A característica de composição do leite materno, o tipo de proteína, o tipo de gordura, tem uma digestibilidade melhor. Ou seja, não é aquela coisa que pesa para o bebê. Ele alimenta-se do leite materno e como ele tem uma digestão fácil, ele é capaz de mamar até de 2 em 2 horas. Mas isso é desgastante. A gente vai falar sobre isso também, mas não chega a ser tanto. Além de características de crescimento, desenvolvimento e digestão, tem essas proteções que o bebê ganha a respeito de imunidade contra infecções digestivas, respiratórias. Ele está mais protegido. Ele recebe o que ele ganhou da mãe de imunidade durante a gestação e ganha aos poucos, durante os primeiros 6 meses, também imunoglobulinas, enfim, que vão ajudá-lo nessa proteção. São vários os fatores, a gente podia ficar aqui, não vai ter tempo. Porque... Mas para a mãe também é muito importante, até para isso, quando o bebê suga, a mãe elimina um hormônio, que é a ocitocina, que quanto mais o bebê suga, mais essa ocitocina faz contrair os dutos mamários para a saída do leite, e esse mesmo hormônio ajuda na contração do útero da mãe. Então ele retoma o tamanho do útero antes da gestação com mais rapidez, melhora a recuperação, é tudo mais fisiológico, acaba sendo tudo mais natural, inclusive para a mãe.
Legal. Para a gente continuar nosso assunto, a gente tem também uma reportagem aqui do Fábio, que ele, em companhia de uma consultora de amamentação, foi dar ali uns toques, umas dicas, né, para uma mãe, porque o começo da amamentação a gente pode dizer que é um período de adaptação muito importante para o sucesso dessa amamentação depois, né, para que o bebê tenha uma amamentação satisfatória e a mãe também se sinta muito bem fazendo isso. Então vamos assistir essas dicas, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos lá. O leite materno é um alimento indispensável para o crescimento e desenvolvimento saudável do recém-nascido. Sabedoria popular, no mínimo todo mundo já ouviu falar. Porém, quando chega a hora de amamentar, é muito comum as mães terem muitas dúvidas. No início, acho que a principal dúvida é se o leite é suficiente, se a criança está bem nutrida. Nos primeiros dias é bem dolorido, então assim, uma dúvida é quanto tempo essa dor permanece, se a gente vai conseguir amamentar até o final. Né? E para responder algumas dessas perguntas, algumas dessas dúvidas, nós trouxemos a Priscila, que é consultora em amamentação, até a casa da Silvia. Priscila, é um período delicado para a mamãe, né? Um período de muitos questionamentos. Sim, é um período bastante delicado, a mãe fica com algumas dúvidas e pode ficar bastante nervosa e ansiosa. Quais são os principais pontos que você passa para a mãe em relação a essa questão de amamentação, essa consultoria que você oferece? Normalmente eu peço para dar uma olhada na mamada, avaliar a mamada, ver como é que está o posicionamento, a pega do bebê. A gente quer saber também qual é a posição do pediatra, se o bebê está ganhando peso ou não, se a mãe sente dor, que são pontos importantes para a gente avaliar. O que se recomenda hoje em dia é a livre demanda. Toda hora que o bebê quiser mamar e a mãe também quiser, porque às vezes ela pode querer dar o peito, ela pega e dá o peito para o bebê, é livre demanda. Agora, não existe aquela dúvida, se você dá o tempo todo, você não consegue produzir muito, o peito precisa descansar para produzir, isso é mito, é real? Isso é mito. O que se sabe é que como uma glândula, quanto mais estimulada, mais se produz. Então, se você der o dia inteiro, o seu cérebro vai entender que aquele seu bebê mama o dia inteiro e ele vai produzir leite suficiente para o bebê o dia inteiro. Sempre dá os 2 peitos em cada mamada? Não, você faz assim, você primeiro dá um peito até esvaziá-lo. Por quê? Porque o leite produzido é de 2 qualidades. O que sai logo no comecinho, que é o anterior, ele tem mais água, mais açúcar e mais vitaminas. Aí ele vai passando gradualmente para um leite mais grosso, mais gordo, que tem mais gordura, proteínas, anticorpos. Então é importante que você dê desde o começo até o final daquela mama, para garantir que o bebê vai ganhar peso, além de se hidratar, além de consumir vitaminas. Por isso que é um peito em cada mamada. Se o bebê ainda quiser mais, você pode passar para outra mama. Aqui neste momento do seu alimento, quero estar. A prolactina é um hormônio produzido no cérebro e ele é enviado, esse hormônio faz com que estes alvéolos aqui em volta produzam leite, né? Aí, quando o bebê suga, o leite sai, existem umas celulinhas aqui, como se fossem uns musculinhos, que através de um outro hormônio chamado ocitocina, eles se contraem e expulsam o leite daqui. Aí o leite vem parar nessas estruturas aqui, que são os seios lactíferos. Essas estruturas ficam logo abaixo da areola, que é a parte mais escurinha, onde tem o bico. Então eles ficam ali armazenados nos seios lactíferos. Então a produção se dá desta forma. Quanto mais o bebê mamar, mais ele tirar esse leite dos seios lactíferos, mais o cérebro percebe que precisa produzir mais leite. Que normalmente uma mamada é dolorida, não é, Silvia? As primeiras semanas, sim. Principalmente depois, as primeiras, não. né? Depois acostuma. Depois acostuma e não. Como não machucar o seio da mãe? Como ela disse, no comecinho dói um pouco, porque precisa calejar, um mamilo que nunca amamentou. Com o passar do tempo, se a pega for boa e a posição for adequada, o bebê não vai machucar aquele peito.
Se ele continua machucando mesmo com uma pega boa e uma posição adequada, você pode verificar, às vezes o freio da língua é um pouquinho para frente demais, tem algumas questões aí que podem continuar machucando, mas em geral pega boa e posição adequada, ok. A gente recomenda que se faça o bebê abrir a boca o máximo possível, ele pegue o máximo de areola, até às vezes um pouquinho além, sobra um pouquinho mais de areola para cima do que para baixo, ele está com a boca bem aberta, os lábios virados assim, que nem de fechinho, porque se ele tiver com o lábio para dentro, ele não está fazendo uma boa pega, pode entrar, ele não faz covinha, ele tem a bochecha bem redondinha, e essa é a melhor pega que a gente pode ter. Primeira coisa, barriga com barriga. O bebê não mama assim, porque se ele mamar desse jeito, ele tem que virar a cabeça e você já tentou engolir água assim, é ruim. Então é legal que o bebê fique virado para a mãe. A segunda parte, você apoia a cabeça do bebê na curva do braço. E aí a mão segura o bumbum. Esse bracinho fica para baixo, esse aqui para cá. Essa é a melhor posição, na posição tradicional, para se dar o peito ao bebê. E um pouquinho verticalizado, não muito horizontal, porque assim, na hora que ele for mamando, o gás já vai saindo. Depois de cada mamada, é importante colocar a criança numa posição de pé para ela arrotar? É importante colocar para arrotar, mas nem sempre a gente escuta o bebê arrotar, nem sempre o bebê efetivamente arrota. E isso não é nenhum problema, você não tem que ficar com o bebê em pé para sempre, só porque você não ouviu arrotar. Você deixa uns 15 minutinhos de pé e depois você coloca no berço. Qual que é a maneira correta de massagear o seio? Porque muitas vezes ele pode empedrar, não pode? Pode empedrar, isso pode acontecer ainda quando a produção é um pouco maior do que a demanda do bebê. Então pode acontecer de sobrar um pouco de leite na mama e aí é importante que se tire esse leite da mama para que ele não empedre. O que se recomenda é, sentiu dor numa determinada região ou percebe-se que está com retenção de leite naquela região. Então sustenta-se a mama com a mão oposta e aí com 2 dedinhos vai se massageando a mama toda para ir liquefazendo novamente aquele leite que empedrou, tá? Quando você massageia, pode vazar leite? Pode. Muitas vezes vaza aquele leite que já vai descendo. Aí ela pode ordenhar ou usando a mão ou usando a bomba, que pode ser a bomba elétrica ou a bomba manual. E aí depois do momento que você fez a massagem, você vai colocar um copinho, que pode ser um copinho de vidro, qualquer copinho, não precisa nem ser para armazenar só, tá? Mas põe um copinho e aí você vai fazendo pressão em volta daqui da região da areola, sem deslizar para não machucar a pele, e vai fazendo pressão e o leite vai saindo e você vai coletando. Há pessoas que conseguem coletar bastante, varia de mulher para mulher isso, e é muito comum que você esteja ordenhando uma mama e a outra pingando, porque quando você estimula uma, a outra estimula também. A gente tem a bomba elétrica, que pode ser com pilha ou pode ser ligada na tomada. E a gente tem bomba manual como essa aqui. A gente tem também, existe no mercado disponível uma bomba seringa, que é uma bomba comprida assim, que você puxa que nem uma seringa, mas essa a gente não recomenda, porque ela pode causar bastante machucado nos bicos, tá? É bem simples, é só esse ela movimento. Faz vácuo, faz a pressão negativa e extrai o leite da mama. Depois que retira o leite, aí você passa para o armazenamento. Sim. O armazenamento pode ser em qualquer recipiente? O que se recomenda mesmo é que seja recipiente de vidro, como a gente tem aqui, recipiente de vidro com tampa de plástico. Hoje a gente só, segura por favor, hoje a gente só tem no mercado de café solúvel. Antes havia outros vidros, então a gente guarda em vidro porque o vidro ele é mais fácil de higienizar e o plástico com a higienização constante ele acaba retendo alimento, então o vidro é mais recomendável. Um leitinho é muito bom, um leitinho
Tira o leite. Realmente o período da amamentação é um período delicioso, tanto para a mãe quanto para o neném, necessário antes de mais nada, mas a gente tem aqui uma série de mitos e verdades sobre a amamentação, que eu acho muito importante de serem repercutidos. Só que uma coisa que acredito que não ser mito, é que a amamentação não deve ser uma cobrança antes de mais nada, né? Porque muitas mães se cobram muito que eu tenho que amamentar, ela tem que dar certo. E a ansiedade em cima disso acaba sendo tão grande que acaba prejudicando o sucesso dessa amamentação. Ao passo de que se tivesse uma tranquilidade em cima desse tema e uma boa informação de como fazer, o sucesso estaria muito mais garantido, né? Porque não conseguir amamentar o seu neném no peito não significa que ele também não vai ter saúde, né? Não, inclusive não significa que você é uma mãe ruim. Exatamente, isso é muito bom a gente também ressaltar, Isso é super né? importante, porque fica mesmo essa questão de cobrança desde o parto normal. Exatamente. Né? Ele tem até esse nome, e precisa tomar cuidado, né? Porque se um parto é normal, o outro é anormal. E na verdade, muitas vezes o parto mais normal para aquele momento é um parto via abdominal, que é a cesariana. O ideal é o aleitamento materno. E o aleitamento materno, ele tem que ser sempre um ato de carinho, não de cobrança. Um ato de amor, não de culpa. A gente fala que deve ser transmitir prazer, de preferência, e não dor. E principalmente ele deve ser estimulado e não imposto. Se eu tiver com tudo isso e tiver as informações, e isso é importante, eu acho que cada vez mais se sobressai a função do médico, dos profissionais de saúde de forma geral, de informar. Porque o mito ele aparece porque alguém algum dia falou alguma coisa, ouviu mais ou menos e não pode mais tomar manga com leite, né? Porque senão vai morrer. E na verdade são mitos e tinha um porquê disso ter aparecido, mas aí você leva isso para o resto da vida e ninguém vai atrás e procura esclarecer e desmistificar isso. E sem dúvida, o importante é que essa mãe seja preparada e estimulada. Não cobrada, não culpada, aquela história de não, amamentar é obrigatório. É o ideal, sem dúvida, não dá para dizer que não é o ideal. Mas se isso não acontecer, essa mãe vai conseguir transmitir a alimentação e a sua forma de amor e de carinho da forma que ela puder conseguir. A gente fala, não, olha, não tem jeito, não tem essa história de não ter leite. Tem. São exceções, são situações onde isso acontece? Tem, lógico que tem. Mas mesmo assim, o ideal do profissional, do médico, pediatra hoje é estimular ao máximo para que essa mãe amamente. E a informação realmente é o que vai garantir o sucesso dessa amamentação, porque muitas vezes, principalmente no começo, quando o corpo traz aquela avalanche de leite e o bebê não dá conta de mamar, a mãe pode se sentir perdida, de não saber o que fazer e achar que não vai conseguir porque está doendo muito, não consegue imaginar que daqui uma hora o bebê vai acordar e você vai ter que dar um mamar de novo. Então, assim, você sendo bem orientada, você consegue sim salvar essa amamentação. Talvez o principal problema que exista, e aí vamos de novo para a questão da natureza, é que peito de mãe não é de vidro e não vem graduado. Então essa mãe não sabe o quanto o seu bebê mamou. E aí quando o bebê mama e daqui a pouco ele chora, a primeira hipótese que passa pela cabeça é: está com fome. E se está com fome é porque eu tenho pouco leite, ou porque meu leite é fraco. Então, a primeira coisa que as pessoas que estão ao redor, que são a avó, a tia, a mãe, alguém que já teve filho, orienta-se, não, imagina, oferece outro leite. Põe no peito, ele está com fome. Põe no peito, outro leite. Lógico, o ideal é sempre estimular o aleitamento materno. Claro. Tanto que a orientação é, desde a maternidade, já na primeira hora de vida, oferecer esse leite materno, porque aí, nesse momento, você cria o vínculo, vendo o seu filho que acabou de nascer, indo para o seu colo e mamando o peito, dentro das condições que a gente comentou no programa passado, a respeito, falando que está tudo em ordem, está tudo bem com o bebê, tudo bem com a mãe, bota para mamar logo na própria sala de parto. Certo. Você falou que existem alguns casos raros de mães que não têm leite mesmo, e isso acontece em algumas situações. Mas aquela história de leite forte, leite fraco, isso é mito? Então, é mito. Mito leite forte e leite fraco, é o leite adequado. O que acontece são duas situações. Primeiro,
O leite, logo nos primeiros 5 dias, ele vem em menor quantidade, é de uma característica diferente que se chama colostro. Então, parece mesmo pouco leite. O que se chama da pojadura do leite, que é aquela hora que o leite desce aquele peitão, a mãe entra no banheiro, olha e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Aumentou, o pai fica feliz, você fala, não é nada para você, é tudo para o bebê. Enfim, nessa hora, essa pojadura do leite é por volta do 5º ao 7º dia de vida. Essa é uma coisa. Então, no começo, a impressão que dá é que não tem leite suficiente. Mas no começo, o bebê mama 30 ml por mamada. Ó, esse copo tem 200. 30 ml é um fundinho assim. Desculpa, aqui, ó. É um fundinho assim, ó. É 30 ml, daqui para baixo, é bem pouquinho. E às vezes ele leva um bom tempo para tomar esses 30 ml. Muito, às vezes demora mais tempo. E a segunda questão foi o que foi comentado no vídeo, que é muito bom que seja informado, né? A primeira parte do leite, o leite anterior, ele é um leite mais líquido mesmo. Ele é mais água, vitaminas, sais minerais, que é importante para o bebê. E também mata a sede. Isso. Então, isso é uma outra coisa. A gente vai falar já já da sede. E o leite que vem no fundo. Então, quer dizer que na hora que começa a sair o leite, a mãe olha e fala assim, nossa, é água. Quantos peitos deve dar por mamada? Se tivesse 8, dava 8. Tem 2. Se Deus pôs 2, alguma coisa ele quis dizer. Se fosse para dar obrigatoriamente só um, ele tinha feito um só, colocado aqui no meio, podia não ficar bonito, mas ergonômico era e estava tudo resolvido. Ele pôs 2. Então é assim, quem é que vai decidir se eu vou mamar um peito ou vou mamar 2 peitos? A criança. Então, a orientação é perfeita. Primeiro, o leite é mais líquido, suga até esvaziar a primeira mama. Põe para rotar e sempre oferece a segunda. Pode ser que ele mame só um pouquinho, mas é o quanto ele vai querer. Que pode ser aquele finzinho para matar a sede. Então, muitas vezes você fala assim, a mãe me liga na época do calor, forte e tal, fala assim, olha, o bebê está com muito calor, muita sede, não dou água mesmo? Não precisa, dá o peito, porque o leite anterior é sempre mais líquido. Ele ajuda a matar essa sede. Então, isso não vai ter problema. E a mãe produz o leite que o bebê precisa mamar. Então, isso é muito legal. O corpo da gente é inteligente. Né? Isso. Sabe exatamente então, do que o bebê precisa. Não só leite forte ou leite fraco não tem, como muito leite ou pouco leite também não. Lógico, nós estamos imaginando uma mãe que tem uma alimentação adequada. Ah, então quer dizer que quem é desnutrido não tem leite bom. Mesmo mulheres em desnutrição apresentam leite em características adequadas para os seus filhos. Ela pode se desnutrir. Lógico. Ah, mas ela vai ficar desnutrida até gravidez e depois todo o parto e depois... Bom, aí nós estamos falando de uma outra situação, de um quadro agudo. O importante é corrigir essa desnutrição para que essa mãe tenha condições de continuar amamentando. Outro mito, tem mulher que está sofrendo por antecedência já, imaginando que o meu bico não vai favorecer uma boa amamentação quando eu quiser ter filhos. Ou então antes mesmo do neném nascer, ali durante a gestação, já está sofrendo porque acha que não vai conseguir amamentar porque o bico é invertido ou não tem bico. Essa mãe tem total condição de amamentar? Outra coisa que foi comentado no vídeo muito legal. A pega não é o bico, a pega é na areola. Tem o bico e tem a areola. Então, o bebê não vai sugar o bico. Se o bebê morder e sugar o bico, a chance de machucar é muito grande. Então, a pega adequada, você tem a areola mamária, o bebê tem que ficar com a boquinha aberta, quase cobrindo toda a areola, e ele vai sugar. Quanto mais, é lógico que com o bico, a mamada acaba saindo mais adequada. Mas se não tiver, ela própria, durante a própria amamentação, esse bico vai acabar se formando de uma condição melhor. E existem algumas... Os intermediários e tal. Olha, numa última situação é uma das coisas que podem ser feitas sim. Existem os bicos de silicone que o bebê pode inicialmente sugar, mas o ideal mesmo é adequar esta pega. O bebê pegou a mama, pegou a areola, o bico é secundário realmente. E a mãe pode tentar outras posições, além da posição tradicional, existe uma posição diferente, invertida. Posição invertida, posição sentadinho, são várias as posições adequadas para o aleitamento materno. Que ela pode tentar de acordo com a necessidade de que o bebê fique mais confortável e a mãe também. Vamos a mais um mito. Cerveja preta estimula o leite, canjica, são tantas as coisas que vêm já tradicionalmente aí, né, geração, passando para geração, olha aí, mito sobre a alimentação. A água inglesa, o que é água inglesa? É uma água que tinha antigamente, que se oferecia para a gestante. Na verdade, isso tudo funciona assim, a gestante precisa estar hidratada, porque amamentar dá sede.
Quem está acostumado... E olha, nós estamos falando de 30 ml, ó. 30 ml. 30 que sai, tem que entrar alguns litros de água. Esse tiquinho aqui, ó, do fundinho do copo. A mãe tem que tomar um copo de água. O ideal, toma um copo de água a cada mamada. E aí vem um outro mito que o pessoal falava, olha, não toma água gelada porque senão o bebê vai ficar resfriado. Não fica resfriado. Tem algumas coisas que você escuta falar assim que são muito interessantes. Ah, não, se você tirar o leite e jogar na água corrente, esse leite que vai embora, leva o seu leite embora também. Tem várias coisas que se criam. Depois, se você vai atrás, você descobre de onde veio. Então, essa história, a mãe precisa tomar um líquido para hidratar. Ah, então a cerveja preta, porque a cerveja preta dá força para o leite, só no máximo fica zuzu bem. O neném vai ter uma certa quantidade de álcool também. E hoje a orientação é exatamente evitar o uso de álcool na gestação e no aleitamento. Tá. E se o bebê ficar mamando durante muito tempo ali? Ai, meu bebê demora 1 hora em cada peito, ele demora muito, significa que meu leite sai devagarzinho? Ou que eu tenho pouco leite, por isso que o neném demora mais? Então, isso pode ser uma dificuldade de pega, isso pode ser um bebê que tem o seu ritmo e o seu tempo. Ah, mas então o bebê fica chupetando o meu peito. Pode acontecer, é um aconchego desse bebê. O importante é entender o que está acontecendo, porque senão o que acontece? A mãe dá 1 hora num peito. Põe para rotar, dá 1 hora no outro peito. Deu 2 horas de intervalo, esse bebê está com fome outra vez. E aí ela não faz nada além disso. Então, apesar de a gente orientar, isso é fundamental, vamos para o dicionário de novo, né? Livre demanda é assim, todas as vezes que o bebê pedir é para oferecer. Não é todas as vezes que o bebê chorar, porque ele chora de fome, sim, mas ele chora de cocô, de xixi, de gases, de cólica, de sono, de frio, de calor, ele chora. Então, compreendendo o que está acontecendo, eu entendendo o que é fome, eu posso oferecer esse leite mais vezes e por mais tempo. Isso não quer dizer que o leite seja forte, fraco, pouco, muito. Aí o que eu vou fazer? Estou com dúvida. Ô, doutor, é o seguinte, ó, eu estou achando que o bebê está... Vem aqui, vamos pesar. Pesou, o desenvolvimento está bom, cresceu, o desenvolvimento está bom, está perfeito. Esse é o ritmo do seu bebê, que vai ser uma coisa transitória. Com o tempo, o seu leite, o seu seio solta esse leite com mais facilidade, o bebê suga com mais eficiência, a mamada que era de 1 hora passa a ser de 15 minutos. Tá. E com 15 minutos ele esgota o peito. Aí você põe para rotar, você põe ele no outro peito, mais 10 minutos ele esgota o outro peito. Meu Deus, secou tudo. E agora? E agora, quanto mais você estimular, mais leite vai aparecer. E aí é esse o estímulo. Ah, é uma pena que a gente tenha que encerrar. Posso fazer só mais uma perguntinha? Eu acho que a gente não tem esse mito aí no nosso GC, mas tem uma coisa que é muito comum também, que as pessoas acabam comentando por aí. Ah, o neném que não mama no seio, que mama aquele leite industrializado, para a fase do neném que seja, ele dorme melhor e ele engorda mais. Isso não é real, né? A gente sabe que hoje o bebê amamentado ao seio, além do vínculo que ele criou, além daquele sossego a mais que ele tem de estar no colo da mãe, rosto colado no da mãe, o leite materno é o adequado, o suficiente, o necessário para o bebê crescer, desenvolver e dormir. Quem não dorme normalmente é a mãe que fica toda preocupada e fica olhando toda hora o bebê para ver qualquer barulhinho que esse bebê faz. E aí qualquer barulhinho, meu Deus do céu, deve ser fome, pega ele aqui e põe no peito. E aí acha que esse bebê está chorando. Muitas vezes o pessoal, mas ele dorme mal. Como é que é dormir mal? Ele às vezes dá umas resmungadas. Mas ele está acordado ou está dormindo? Está dormindo. Quem é que está acordado? Sou eu. Então vai dormir. Deixa o coitado sossegado. Isso é uma coisa importante também da gente comentar. Afinal de contas, a mãe que não dorme acaba, sim, prejudicando a amamentação. Pode acabar prejudicando porque ela precisa se alimentar de uma forma adequada, equilibrada, não tem que comer nada de especial, mas precisa comer direito, tomando líquido de forma adequada que precisa e precisa descansar. Porque se ela estiver cansada e aí ela depende da colaboração e do apoio do marido, né, da família, para que permita que as ações que ela não precisa obrigatoriamente estar presentes, outras pessoas possam fazer. E ela se dedique aos cuidados do bebê e ao aleitamento materno exclusivo.
Então fica sempre aqui, né, aquela dica para que você procure sempre uma orientação, porque são muitas as dúvidas que envolvem a amamentação. Pode ser que a gente não tenha aqui esclarecido todas, mesmo porque a lista de mitos que o Dr. Moisés trouxe aqui é gigante. A gente conseguiu falar acho que de uma meia dúzia, mas em cima desse assunto existem realmente muitos mitos e existem uma série de cuidados que a mãe deve ter durante a amamentação para garantir o sucesso, né, para que você consiga, eu não sei qual é a sua meta, você quer ficar os dois anos da criança amamentando e tudo mais, mas para que você consiga chegar lá, o que é muito bom, o que é muito importante para os dois, né? Então, se informe, faça aí um curso, o que for necessário. Ou esclareça com o seu pediatra durante a consulta. Exatamente. A gente está à disposição também para esclarecer essas dúvidas, tanto aqui quanto via sites, e-mails, enfim. Falando nele? É o www.drmoisés.com.br. Esclarecendo dúvidas, no programa anterior, saí daqui, fui para lá, tinha acho que uns 50 e-mails. Tinha um caminhão de e-mails? Ah, que bom! Bárbaro, a gente foi respondendo, realmente essa a intenção. Com a informação e com o esclarecimento, a gente vai conseguir fazer o que for o melhor e o mais adequado para essa família. Dentro do ideal, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, esticado até os 2 anos de vida pelo menos. E que isso seja acompanhado com um bom desenvolvimento e um bom vínculo familiar. Porque cada caso é um caso, né? Lógico. Aliás, você falou sobre a importância do choro do bebê, né? De prestar atenção no choro do bebê, que nem tudo é fome. Isso também é muito importante, né? Aliás, a gente podia fazer um bate-papo aqui só sobre como entender o choro do bebê, né? A gente traz um tradutor-intérprete e o aparelhinho a gente vende na saída para isso. Diz que tem um aparelhinho, né? Fantástico. Obrigado, Dr. Moisés. Imagina, obrigado. Até terça-feira que vem. Lembrando que na terça que vem a gente vai ter mais um capítulo aí da nossa série O Bebê Chegou. Muito legal. Obrigada. Até a próxima, viu? Boa semana.